Oi, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo o exemplo 1.6. Mas antes da gente começar a resolução do exemplo, a gente vai precisar de alguns conceitos anteriores a isso. Então, aqui na observação 1.4, nós temos o seguinte. Se eu tenho dois pontos de uma reta, o ponto P, x1 e f de x1, e o ponto Q, x2 e f de x2, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta por meio da equação aqui 1.2. O coeficiente angular A da reta vai ser dado como sendo a diferença das f's de x2 e x1 dividido pela diferença dos pontos x2 e x1. O coeficiente angular, ele também pode estar sendo chamado daí de taxa de variação da função. E outra coisa que a gente precisa ter, que a gente precisa conhecer também é que se eu tenho um ponto P que pertence a uma reta e eu sei qual o valor do coeficiente angular dessa reta, eu posso usar aqui a expressão 1.3 para encontrar a equação dessa reta. Então, x0 e y0 são as coordenadas de um ponto conhecido da reta e o valor do A é o valor do meu coeficiente angular. Então, essas são algumas informações que eu preciso conhecer antes de começar a resolução do exemplo 1.6. O que o exemplo 1.6 ele traz? Então, nós temos aqui na tabela 1.1 o custo para a produção de camisetas. Então, nós temos na primeira linha aqui a quantidade de camisetas produzidas e o custo de produção de cada uma dessas camisetas. Então, quando eu não produzo, não são produzidas camisetas, eu tenho um custo de R$100. Este custo de R$100 pode ser da manutenção dos equipamentos, do aluguel do galpão da fábrica, essas coisas assim. Quando a fábrica produz 5 camisetas, o custo de produção dessas 5 camisetas é de R$110. Quando são produzidas 10 camisetas, o custo de produção é 120. E para cada quantidade de produção de camisetas, a gente tem um custo relacionado a essa produção. Então, na alternativa A, o que a gente tem? A alternativa A diz o seguinte: considerando que a função custo é linear, determine uma expressão para a função custo em função da quantidade de camisetas vendidas. Então, nós queremos expressar a função custo de acordo com a quantidade de camisetas vendidas e nós sabemos que a função custo é linear. Se ela é linear, nós sabemos que a função custo ela vai ser da forma ax mais b, né? No caso aqui, a nossa variável é a variável Q, que é a quantidade de camisetas. Então, para a gente resolver a alternativa A, nós temos que Q é a quantidade de camisetas e que a nossa função custo ela é linear. Se a função custo é linear, nós podemos escrever a função custo da seguinte forma: C de Q é igual a Q mais B. Então, Q é a nossa variável, A é o coeficiente angular, B é o coeficiente linear. Como a função custo é linear, quer dizer que o gráfico dela é uma reta. Se é uma reta, a gente pode obter o valor do coeficiente angular A por meio da equação 1.2. Coeficiente angular podia ser escrito como A igual f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Quem é x2 f de x2, x1 f de x1? Eu posso olhar aqui para os pontos da tabela que foi dada no nosso problema. Então, quando Q é 0, nós temos que C de 0 seria 100. Quando o Q é 5, a C de 5 é 110.
Então, a gente pode olhar aqui e tomar dois pontos quaisquer. Então, nós temos o seguinte, nós podemos escolher os pontos. Então, quando Q é 0, eu tenho que ele corresponde a 100. Então, eu tenho o ponto 0 e 100 e o ponto, por exemplo, 5 e 110. Então, esses são os dois pontos que eu vou estar trabalhando. Então, eu posso dizer que esse aqui é o meu x1 e esse aqui é a f de x1, certo? Então, eu vou escrever assim, x1, f de x1 é igual ao ponto 0 e 100. E aqui eu tenho o meu x2 e a f de x2 igual ao ponto 5 e 110. Então, trocando essas informações na fórmula do A, nós temos o quê? F de x2, 110, menos f de x1, 100, dividido por x2, 5, menos x1, 0. Isso é igual a quem? 110 menos 100, 10. 5 menos 0, 5. 10 dividido por 5, 2. Então, já sei que A vale 2. Agora, como é que eu completo aqui a minha função custo? Agora, eu vou olhar lá para a equação 1.3 e vou lembrar de como pode ser escrita a equação de uma reta quando eu conheço um ponto da reta e o coeficiente angular. Então, a equação da reta, ela podia ser dada por meio dessa expressão aqui. Y menos y0 igual a que multiplica x menos x0, onde x0 e y0 são as coordenadas de um ponto que a gente conhece da reta e o a é o valor do coeficiente angular. Então, todos esses pontos aqui são pontos que eu conheço da minha função custo. Então, eu posso escolher qualquer um desses pontos aqui para trocar no lugar de x0 e y0. Então, por exemplo, seja x0 e y0 o ponto de coordenadas 0 e 100, por exemplo. Vou pegar esse ponto aqui, mas eu posso pegar qualquer outro que o meu resultado é igual. Então, se o ponto x0 e y0 é dado por 0 e 100 e o valor do A é 2, temos que quem que seria a nossa função custo? Y menos y0, que é 100, igual a, que é 2, vezes x menos x0, que é 0. Com isso, nós temos y menos 100 igual a 2x. Isolando o y nessa expressão, nós temos que y é igual a 2x mais 100. Essa é a equação da reta. Nesse caso aqui, a gente tem que o y representa a nossa função custo. Temos que y é igual à nossa função custo, c de q, e x é a nossa variável q. Então, a função custo que a gente estava procurando era c de q igual a 2q mais 100. Portanto, essa aqui é a nossa função custo, 2q mais 100. Agora, a alternativa B. A alternativa B pede para a gente determinar o domínio e a imagem da função custo. Então, eu quero determinar domínio e imagem da função custo. A minha função custo é c de q igual a 2q mais 100. E q é a minha variável quantidade de camisetas. Se q é quantidade de camisetas, quer dizer que não faz sentido eu falar em menos 2 camisetas, quantidade negativa, certo? Se eu estou falando de produção, ou eu não produzo camisetas, ou eu produzo mais do que uma camiseta. Então, nesse caso, o domínio da nossa função custo, o domínio da função custo é de 0 até mais infinito. Eu excluo
domínio os valores negativos, porque no caso, como a variável Q é definida a quantidade de camisetas, não faz sentido essa quantidade ser negativa. E quem que é a imagem? Como a minha função é linear, eu posso dizer que a imagem da minha função custo, ela é a imagem dos extremos do domínio aqui. Então, seria C de 0 e a C de infinito. Quem que é a C de 0? Se eu vir aqui na minha função custo e trocar Q por 0, eu tenho aqui que C de 0 é 100. Então, eu tenho que o meu conjunto imagem é definido aqui por 100. E quem que é a C de infinito? Bom, a C de infinito eu posso pensar assim, vou tomar um número muito grande de quantidade de camisetas produzidas, por exemplo, 100. Se eu trocar aqui Q por 100, a C de 100 vai ser um número grande. Se eu produzo 1000, a C de 1000 também vai ser um número grande. Então, quanto maior for o valor que eu atribuir para Q, a função C de Q também vai tender a assumir valores muito grandes. Então, o outro extremo do intervalo do meu conjunto imagem também é o infinito. Então, nós temos que esse aqui é domínio e imagem da nossa função. Domínio, 0 a mais infinito, imagem, 100 a mais infinito. Agora, aqui na alternativa C, eu quero esboçar o gráfico da função custo. Como a função custo é uma função linear, o gráfico dela é uma reta. Então, eu preciso de 2 pontos para poder representar o gráfico dessa função. No caso, para fazer isso, eu posso olhar aqui para os valores dessa tabela e tomar 2 pontos quaisquer aqui e representar no plano cartesiano, que eu vou obter os 2 pontos necessários para fazer a representação gráfica da função. Então, aqui no plano cartesiano, eu tenho aqui o eixo horizontal Q, a minha variável Q, quantidade de camisetas, certo? Lembra que o eixo horizontal representa sempre o conjunto domínio. E aqui no eixo vertical eu tenho a C de Q, certo? São os valores, o eixo vertical representa os valores do contradomínio e da imagem da função. Preciso de 2 pontos para localizar nesse gráfico. Eu vou considerar o ponto 0 e 100, então, quando Q é 0, eu tenho 100. E o outro ponto que eu vou estar considerando aqui é o ponto 50 para Q e 200 de C de Q. Então, eu tenho aqui 50 e 200. Seria esse ponto aqui. 50 de Q, 200 C de Q. Para fazer a representação gráfica, agora eu faço a ligação desses 2 pontos. Então, eu tenho aqui que essa reta aqui, que tem início aqui no ponto 0 e 100, essa reta aqui representa o gráfico da nossa função custo. Observe que essa reta aqui, o traço em vermelho dela, não pode passar aqui para o lado esquerdo do nosso eixo vertical. Por que que não pode passar? Porque o domínio da nossa função Q é de 0 a mais infinito. Se eu tomar pontos aqui do lado esquerdo, eu estou tomando valores negativos em Q, o que não é definido na nossa função custo. Então, tomar cuidado aí que o gráfico da nossa função custo começa aqui, partindo do ponto 0 e 100. Vamos agora para a alternativa D. A alternativa D pede o seguinte: suponha que cada camiseta seja vendida por R$ 7,00. Determine a função receita R de Q. Então, nós queremos determinar a função receita R de Q, sendo que Q é a nossa variável quantidade de camisetas e nós temos que o valor de venda para cada camiseta é de R$ 7,00. Então, vamos pensar no seguinte: se for vendida uma camiseta, a venda de uma camiseta, quanto que vai ser faturado com a venda de uma camiseta? R$ 7,00. A venda de uma camiseta é R$ 7,00.
se for vendido 3 camisetas. A venda de 3 camisetas vai resultar em quanto? Bom, se uma camiseta é 7, 2 camisetas seriam 14, 3 camisetas é R$21, certo? O que a gente fez aqui? A gente pegou a quantidade de camisetas 3 e multiplicou pelo preço de venda, que é R$7. Se for vendida 10 camisetas, quanto que a gente obtém de lucro, de receita com a venda dessas 10 camisetas? Bom, a receita dessas 10 camisetas é o seguinte: se cada camiseta é vendida por R$7, 10 camisetas eu tenho R$70. Então, eu tenho 10 camisetas vezes o preço de venda 7. Então, eu posso concluir que a minha função receita, ela é dada por essa expressão aqui, 7Q. Por quê? Olha só, se eu vendo uma camiseta, se Q é igual a 1, 7 vezes 1, 7. Se eu vendo 3 camisetas, Q é igual a 3, 7 vezes 3, 21. Se eu vendo 10 camisetas, Q é igual a 10, então eu tenho aqui 7 vezes 10, 70. Então, essa aqui é a função receita. Alternativa E. Na alternativa E, pede para determinar o domínio e a imagem da função receita. Nós temos que a função receita é definida como R de Q igual a 7Q, onde Q é a nossa variável quantidade de camisetas. Como a nossa variável Q ela é a quantidade de camisetas, não faz sentido eu falar em quantidade negativa de camisetas. Então, novamente, o domínio da nossa função receita ela é de 0 até infinito. E quem que é a imagem da nossa função receita? A nossa função receita, R de Q igual a 7Q, ela também é uma função linear. Se ela é uma função linear, a imagem da função receita pode ser dada como sendo a R de 0 e a R de infinito. Então, se eu vir aqui na minha função trocar Q por 0, R de 0 é 0. Então, nós temos que a imagem da função receita é um intervalo de 0 até quem? R de infinito. Se eu vir aqui na expressão da função receita e trocar Q por infinito seria eu considerar um número muito grande. Então, se eu coloco aqui no lugar do Q 100, R de 100 é 700. Se eu troco R de 1000, troco Q por 1000, eu tenho 7.000. Então, quanto maior for o valor que eu atribuir para Q, eu vou ter sempre valores cada vez maiores. Então, o outro extremo do intervalo aqui é o infinito também. Então, nós temos que essa é a imagem da função receita e essa é o domínio da função receita. A alternativa F pede para esboçar o gráfico da função receita. Como a gente viu, a função receita ela é uma função linear. Então, eu preciso de 2 pontos para poder esboçar o gráfico dessa função. Então, nesse caso, o esboço do gráfico da função receita eu vou deixar como exercício para vocês. Ok? Então, só lembrando, para esboçar o gráfico da função receita, escolhe 2 pontos que estão no domínio da função receita, encontra as imagens, localiza esses pontos no plano cartesiano e aí é só traçar a reta. Então, vamos prosseguir aqui com a alternativa G. A função lucro L de Q é obtida por meio da diferença entre as funções receitas e custo. Então, a alternativa G pede para a gente determinar a função lucro. Então, a função lucro, L de Q, ela é definida como sendo a diferença da função receita com a função custo. Então, é R de Q menos C de Q. Então, quem que é a nossa função lucro? A função R de Q, 7Q, menos a função custo. A função custo era 2Q mais 100.
L de Q é igual a quem? 7Q menos. Então, agora esse sinal de menos vai trocar o sinal de todos os elementos dentro desse parênteses. Então, eu vou ter aqui menos 2Q menos 100. Esses dois termos aqui possuem Q, então eu posso agrupar eles. 7Q menos 2Q, resultado 5Q. Então, L de Q é igual a 5Q menos 100. Essa aqui é a nossa função lucro. A alternativa H pede para determinar o domínio e a imagem da função lucro. A nossa função lucro ela é 5Q menos 100, onde Q é a variável quantidade de camisetas. Só que a gente precisa lembrar que a nossa função lucro ela é definida como a diferença da função receita com a função custo. Então, olha só, lembrando lá das operações com funções, o domínio da função lucro vai ser igual o domínio da função R menos C. E quem que é o domínio dessa função R menos C? O domínio dessa função é todo valor Q que pertence ao domínio da função R e da função custo simultaneamente. Então, quem era o domínio da função R? E quem era o domínio da função C? O domínio da função receita era o conjunto de 0 a mais infinito. E o domínio da função custo também era o intervalo de 0 a mais infinito. Então, como o domínio da função receita e o domínio da função custo é igual, o conjunto de interseção desses domínios é o próprio intervalo de 0 a mais infinito. Então, a gente conclui que esse é o domínio da nossa função lucro, o intervalo de 0 até mais infinito. Esse aqui é o domínio da nossa função lucro. E quem que é a imagem da função lucro? A função lucro, ela é uma função linear. Se ela é uma função linear, eu posso dizer que a imagem da função lucro corresponde ao intervalo, que é a L de 0 até a L de infinito, ou seja, o valor da função lucro nos extremos do intervalo do domínio. Quando eu troco aqui na função Q por 0, eu tenho que a L de 0 é menos 100. Então, a imagem da função lucro é o intervalo limitado em menos 100 e quem? L de infinito. Então, eu venho aqui e troco o Q por infinito. Vou pensar num valor para Q muito grande, por exemplo, 100. Então, toda vez que eu troco Q por um valor muito grande, esse termo aqui, 5Q, ele continua sendo grande, né? Então, por exemplo, Q é igual a 100. Aqui eu tenho 500 menos 100, resultado 400. Mas se eu trocasse Q por 1000, eu teria aqui 5.000 menos 100. Conforme eu aumento o valor de Q, esse termo 5Q fica cada vez maior, e mesmo que eu subtraia 100, eu ainda continuo tendo um valor muito alto. Então, o outro extremo aqui do intervalo da imagem continua sendo infinito também. Então, esse aqui é a imagem da nossa função lucro, o intervalo que vai de menos 100 até infinito. A alternativa aí pede para esboçar o gráfico da função lucro. No caso do gráfico da função lucro, a nossa função lucro também é uma função linear, então a gente precisa de apenas 2 pontos do gráfico dessa função para a gente poder estar representando ela geometricamente. Então, o gráfico da função lucro eu também vou deixar como exercício para vocês.
E por fim, aqui nós temos a alternativa J. A alternativa J solicita o seguinte: quantas camisetas deverão ser fabricadas para tornar o lucro positivo? Então, na alternativa J, a gente quer saber quantas camisetas devem ser vendidas para que a função lucro seja positiva. Então, a nossa função lucro é dada aqui pela expressão 5Q menos 100. A gente sabe que o domínio da função lucro é de 0 a mais infinito e que Q é a variável quantidade de camisetas. Então, se nós queremos determinar a quantidade de camisetas que precisam ser vendidas para o lucro ser positivo, a gente vai resolver a inequação L de Q maior que 0. L de Q, 5Q menos 100 maior do que 0. Menos 100 maior do que 0. Então, nessa desigualdade aqui, nós vamos isolar o termo com Q. Então, nós temos 5Q maior que 100. O menos 100 que estava do lado esquerdo da desigualdade vai para o lado direito como mais 100. Agora, o 5, que está multiplicando o Q desse lado da desigualdade, vou trazer aqui para o outro lado, dividindo. Então, nós temos Q maior do que 100 dividido por 5. Então, nós temos que Q é maior que 100 dividido por 5, 20. Então, para a gente obter um lucro positivo, a gente tem que vender, a gente precisa que sejam vendidas mais do que 20 camisetas. Então, esse é o valor que a gente estava procurando na alternativa J. A quantidade de camisetas que precisam ser vendidas é Q maior do que 20 para a gente obter um lucro positivo. Por que eu não posso incluir o 20? Porque quando eu faço L de 20, troco esse Q por 20, eu tenho um lucro igual a 0, certo? Eu tenho um lucro nulo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum desses pontos trabalhados nesse exemplo, pessoal, me mandem uma mensagem, ok? Até mais!